Boa tarde a todas, já devem estar aí quase todas. Eu só vejo uns quadradinhos pequeninos, não consigo ver quem está, mas acredito que estejam aí ansiosos por começar a fazer a hortense. Eu não sei se vocês vão conseguir montar a hortense em tempo útil, por causa da secagem. Eu não podia dizer-vos para terem prontas as peças, porque as vou ensinar agora. De qualquer maneira, nós vamos pôr por ordem, para depois começar a pintar as primeiras e por aí fora, porque o tempo hoje está úmido, choveu, e por isso vamos ter um bocadinho mais de dificuldade, mas vão conseguir de certeza, porque ao verem isto, se virem que realmente não está bem seco, vocês montam logo à noite ou amanhã. A hortense é esta é lilás, mas como vocês sabem, há hortenses de várias cores. Eu também tenho aqui uma azul, vou afastar um bocadinho, está muito perto. Também há cor-de-rosa e também há branco. E há vários tons, há clarinhos, há mais escuros e há só brancas. Um pormenor engraçado da hortense é que a hortense, a flor, deixa-me pôr aqui, a flor não é isto. A flor é apenas aquela coisinha que está ali dentro branca, que se vocês repararem nas hortenses, ela depois vai abrir e fica uma florzinha pequenininha. Isto não é flor, são as, salvo erro, brácteas. Mas a florzinha é mesmo aquela que está ali no centro. Depois vão abrir, eu ainda não tenho nenhuma aberta, por isso não pude trazer uma original para vocês verem. Mas vamos tentar pô-la como se fosse verdadeira. Então o que é que vamos, eu vou primeiro explicar o material que vos tinha dito que tinham que ter. Então temos a placa para estender a pasta, temos a esponja pad para trabalhar a pétala se a quisermos pôr um bocadinho mais larga. Temos os araminhos 28, os araminhos 28 são muito fininhos porque não precisam de ser fortes. Se nós vamos fazer coisinhas deste tamanho, eu tenho aqui várias cores diferentes, que não há bocado tive-me a entreter a pintar, nós podemos fazer de várias cores. E esta peçazinha é muito leve, portanto o arame 28 branco dá perfeitamente. E ponho branco porque em geral esta parte deste caldezinho é quase da cor da flor, da pétalazita. Portanto eu escolhi o branco. Temos aqui os araminhos, tenho a pasta de açúcar, estou a trabalhar com a pasta da Art Color, a minha pasta preferida. Podem fazer com qualquer pasta de flores, vocês têm que escolher a vossa, não se esqueçam. Tenho a trouxinha do amido, que vai ser precisa, o rolo, a esteca de modelagem e o boleador. Eu não sei se tinha posto lá o boleador, mas há uma coisa que eu vou fazer com o boleador que podem ou não fazer. Tenho a cola, quem não tiver cola pode fazer com a água. Eu aqui prefiro mesmo cola, esta ou água com CMC, para que fique forte, porque isto vai ter um ponto de colagem que tem que ficar mesmo muito bem colado. E tenho cores violeta, eu aqui tenho dois, mas existem muitos violetas diferentes. Nós não precisamos de ter todos os tons do violeta, porque se eu tiver um violeta escuro, este nós costumamos ter sempre, se eu tiver este, com um bocadinho de amido misturado, numa pratinha ponho um bocadinho de amido e vou pondo violeta e vou chegar ao tom que quero. Tenho é que ter cuidado de fazer a quantidade suficiente que dê para pintar a flor toda, porque se chegar a meio e não tiver e tiver que fazer mais, eu já não vou conseguir fazer exatamente igual. São só esses cuidados que temos que ter. Clara? Sim? Pode usar a pasta de açúcar com CMC para quem não conseguiu a pasta de flores a tempo? Pode, tem é que esperar mais pelo tempo de secagem. E quem fez isso pode já, em um pedacinho de pasta, não sei quantas gramas tem, mas este retânulozito que vai dar e vai sobrar, ponha já uma colherzinha de café de CMC e amasse já. Que é para daqui a bocadinho, quando começarmos a trabalhar, o CMC já ter endurecido um pouquinho a pasta. Vou guardar lá aqui no saquinho outra vez. Toda a gente tem o material? Quem cala consente, portanto toda a gente deve ter o material. Então o que é que eu vou começar a fazer? Eu tenho aqui os araminhos 28 e como eu vou precisar de muitos, este pedacinho, esta flor eu fiz pequenina, porque elas são muito maiores, tem entre 16 ou 17 peças destas. Portanto, vocês vão pegar
mais ou menos em 16 ou 17 peças, e para não enrolarmos um de cada vez, eu vou pôr aqui 5 na minha mão, vou bater com o dedo para estarem todos à mesma altura, vou pegar no alicate, que estava agora mesmo aqui, não sei para onde é que foi. Ai, peço desculpa, eu devo ter pegado para fazer alguma coisa. Aqui. Quem é visto sempre aparece. Eu toco assim na pontinha para ficarem todos à mesma altura, porque o que eu vou fazer é pegar na pontinha mesmo do alicate e curvá-los todos. Este não curvou, não faz mal, eu tiro. Já vos vou mostrar ainda mais perto, só um. Depois separo e vou-vos mostrar o que vou fazer. Vou esperar que isto fixe. Eu vou dobrar a argolinha. Não é como na jarabeira que eu tive que pôr o arame a descer no meio da argola. É uma argolinha mínima que eu depois ponho perpendicular ao arame. Estão a ver? Ui, deixa-me chegar para aqui. Argolinha muito pequenina. Então vamos fazer isto em 15 arames. Vocês conseguem fazer a argolinha em 5 arames de cada vez. Não é preciso fazer um de cada vez, senão não rentabilizávamos o tempo. Pomos 5 araminhos, carregamos na pontinha para estarem todos à mesma altura, pontinha do alicate lá em cima, ui, e curvo. Separo todos. E primeiro faço a argolinha. Depois é que vou pôr na perpendicular, porque na perpendicular é que tem que ser um de cada vez. Curvo. Estão a ver? Ficam todos curvadinhos ao mesmo tempo. É mais rápido. Porque se a hortense tem tanto araminho, nós temos mesmo que rentabilizar. E agora, um a um, vou pôr na perpendicular. E vou juntando aqui ao meu lado, vou virar todas as argolinhas. Se alguma argolinha ficou um bocadinho aberta, é agora que se fecha com o alicate, porque às vezes nós ao enrolar deixamos alguma mal enroladinha. Vamos tirar, elas prendem-se umas às outras. Tem que ser uma argola, olha, esta ficou grande demais, eu vou fechá-la com o alicate, porque ela tem que ser do tamanho daquela coisita ali. Não pode ser maior do que aquele centrinho. Este cortador que eu vos apresentei da Hortense também existe num conjunto de 3. Tem um Weiner e tem 3 tamanhos desta peça. E aliás, esta marca tem uma coleção enorme destes cortadores de várias flores diferentes que vocês poderão sempre amar desta maneira. Então, viramos aqui as argolinhas. Ora, estas já estão. Estas já estão. Toda a gente está a conseguir enrolar as argolitas todas? Está tudo muito caladinho. Depois de tudo enrolado, eu vou tirar para não estar aqui muita coisa a fazer confusão. Mesmo que eu vá pintar... Clara, sim? mais devagar, se faz favor. Ok, então enquanto eu amasso a pasta, fazem os araminhos e eu vou falando. Quando nós vamos fazer as hortênsias de cor-de-rosa, ou de azul, ou de outra cor qualquer, nós não podemos começar com a pasta corada dessa cor. Porquê? Porque eu vou precisar sempre daquela florinha branca ali. Aquela partezinha é sempre branca. Por isso eu começo com a pasta branca e depois, no final, quando ela já está seca, é que eu vou pintar. Tu consegues ver se está alguém a fazer, Joana? Eu acho que sim. Eu acho que há várias pessoas que estão a fazer sim. Quem já fez os araminhos, vai amassando a pasta. Como hoje está muita umidade, eu tenho que pôr amido nas minhas mãos para conseguir trabalhar com a pasta que ela não se agarre às mãos. E vamos amassar um pouquinho de pasta. Os arames já estão dobrados. Convém que vocês tenham um pedaço de esferovite ou qualquer coisa que possam depois espetar os aramidos.
Tenho aqui eu não sei como é que isto se chama, isto não é xerovite, mas pode ser uma placa de xerovite. Então, depois da pasta amassada, eu não vou precisar desta pasta toda para começar, não vou estender toda, nem cortar uma série delas, porque ela tem que estar quando eu vou pôr o arame. Então, o que é que eu faço? Tiro assim, uma bolita deste tamanho, o resto da pasta estará sempre dentro do saco. Só é difícil fazermos a primeira e a segunda, a partir daí é sempre igual e é fácil. Então, ponho em cima da placa para estender e eu não quero isto fininho, quase transparente, nem pensar. Estão a ver? Por isso é que eu gosto desta placa azul, porque quando isto começa a notar-se o azul por baixo, eu paro. A pasta tem uma certa espessura, não está tipo transparente. Pego no cortador, atenção quando cortam em cima destas placas, têm que ter cuidado com os cortadores que estão a utilizar, porque se eles não forem bons podem riscar a placa. Clara, mais ou menos quanto é que pesa esse bocado? Esta bolita tem aí 2 cm de diâmetro. Não consigo dizer o peso, que eu não tenho aqui balança decimal. Mas é tipo uma bolinha do tamanho da cabeça do polegar. Dá perfeitamente para começarmos. E então eu ponho aqui a esponja e vou pondo as que consegui cortar. Nunca cortem mais de 4 ou 5, senão elas secam. Hoje, nesse aspecto, estamos com sorte, por causa da umidade, mas não estamos com sorte para depois a montar. Obviamente eu já tenho ali umas secas, temos que ter sempre plano B. E então agora, em cima da almofada pede, eu posso saltar, se eu tivesse uma grande encomenda de hortênsias, eu saltava este passo, não o iria fazer. Vou passar o boleador do centro para fora. Vou ao centro, venho para fora, vou ao centro, venho para fora. É este o movimento, para fora, e só uma vez em cada lado. Clara, pode mostrar o cortador mais perto, se faz favor. O cortador tem 4 pétalazinhas. E o Weiner é este quadrado. Quem não tiver este de hortense, e tiver outro destes, porque há vários, há da Margarida, agora de repente não me lembro dos nomes, mas há muitos cortadores destes, pode fazer com um deles, porque o processo vai ser exatamente o mesmo. Não vai ficar uma hortense, vai ficar outra flor que vocês inventam. Não há problema. A maneira de aramar vai ser exatamente a mesma. E então, afinamos as beirinhas de cada pétala. Eu já disse que isto não é pétala, mas eu vou estar sempre a dizer pétala. Está a ver? A beirinha dela fica fininha. Falta aqui esta. Já está. Agora, e isto é importante que ponham um bocadinho de amido sobre cada uma. Porquê? Porque eu vou virá-la, eu prefiro pôr em cada pétala do que estar a pôr em cima do Weiner de silicone. Eu vou virá-la ao contrário. Vejam esta até ao final, sem fazerem, só depois é que vão fazer. Como tenho várias, é preferível vocês verem com muita atenção e só fazerem depois. Deixa eu pôr isto aqui mais pertinho de vocês. Assim. Oi. Eu vou pôr isto aqui. Desta vez se melhora. Centradinha na parte do Weiner que está saído, que está saliente. Este está para dentro, está côncavo. Eu quero neste, que é uma montanha. Ponho ali. Vou buscar uma bola muito pequenina, do tamanho daquele buraquito que está lá. E sem cola, vou pô-la aqui no meio. E isto vai-vos garantir que não furam a flor no meio. Porque quando nós fazemos força para marcar aquele centrinho, furamos o centro. Então, se eu puser aqui uma bolita, eu estou a dar-lhe força. Então, vou fechá-lo, vou carregar, vou abrir, mas vou deixá-lo ali.
Ele tem que ficar ali. Logo de seguida, vou buscar uma bolinha um bocadinho maior, vou buscar um arame e vou buscar ou água ou a cola. Eu vou pôr aqui um pingo na mesa para poder estar a tirar. E o que é que eu vou fazer? Com o dedo vou esborrachar a bolita. Vou inserir o arame na bola que acabei de esborrachar. Vou pincelar com a cola. Vou virá-lo de pernas para o ar em cima daquele monte e muito suavemente, nunca toco no centro. Com a parte da esteca, que é esta colherzinha macia, eu vou fazer a colagem desta rodela que pus. Muito devagarinho, vou virando. Notem que eu não toco juntinho ao arame, porque senão vou desmanchar aquela florzinha branca. Vou virando e vou amaciando aqui atrás. Isto vai dar um certo volume aqui atrás, mas não faz mal. Foi a única maneira que eu arranjei para amar a hortense. Depois faço isto e vejam a traseira. Tem aquele montinho, mas quase que não se nota porque eu estive a amaciar com esta esteca. Fazendo festinhas sempre aqui à volta e sempre em cima do Weiner. Se eu não fizer em cima do Weiner, eu vou apagar a florzinha branca que está lá no meio. E eu quero que aquelas 4 bolitas fiquem ali bem formadas. Dou um jeitinho, posso afinar assim umas, porque eu não quero que fiquem todas iguais. E agora vou pôr em pé a secar. Chego aqui, ponho no meio. E agora eu tenho que estar sempre a olhar para o trabalho que estou a fazer e para elas, porque às vezes eu ponho pasta demais ou cola demais, aquilo fica molinho e ela começa a curvar. É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Por isso eu vou deixar aqui mesmo ao pé de mim e cada uma que fizer eu vou colocar aqui. Então vou repetir. Portanto, eu já tinha posto amido, vou pôr aqui na montanha, vou buscar uma bolita pequenina de pasta, muito pequenina, vou pôr ali em cima sem cola. Deixo o Weiner, carrego com força, ela em geral vem atrás deste, mas eu vou pô-la exatamente na mesma posição ali onde estava. Outra bolinha de pasta, ligeiramente maior do que a anterior, esborracho, vou buscar o arame. É que isto depois é tão automático que quando nós olhamos para a hortense assustamos porque são muitas peças que temos que fazer. Mas é tão rápido fazer que torna-se fácil de fazer esta flor e rápido. Temos é que ter paciência e tempo. Agora tempo temos em demasia. Então novamente devagarinho, sem fazer força quase nenhuma. Eu não estou a fazer força quase nenhuma, mas sinto que estou a esborrachar a pasta contra a flor. Quem tiver aqueles veinas aqueles pincéis de borracha, também dão. Eu tinha trazido um. Se vocês tiverem estes pincéis que usam na modelagem, também dá para fazer isto. É uma questão de experimentar e ver o que é que gostam mais. Temos é que controlar completamente a força que estamos a fazer para não esborrachar demasiado e apagar os veios que estão do outro lado. Aqui não podemos rodar muito o arame para ele não abrir o buraquito. E damos o jeitinho. E vamos pondo ali as 15 florzinhas que vamos fazer. É importante que ela fique exatamente na mesma posição, que não a rodem, porque senão ela vai apanhar os outros veios e vai desmanchar os primeiros. Depois fica feia e vocês não percebem porquê. Fica esquisita, não é feia, porque elas nunca ficam feias. E convém, quando já estamos a pôr ali a secar, colocarmos por ordem, porque depois nós vamos começar a pintar a primeira que fizemos, que já estará mais ou menos seca. Quando eu estou com pressa para fazer isto, trabalho ao lado do desumificador e ponho
a esferovite mesmo em frente do desumificador e elas em 15 minutos estão boas para pintar. Viro, curvo, porque ao fazermos isto, ao curvarmos uma de cada vez e também passando o boleador em cada pétala, nós estamos a pô-los diferentes, não ficam todas exatamente iguais. Senão parece que foi uma flor que vocês colocaram no Vayner num molde qualquer e ficou imediatamente feita. Estava muito calor e o tempo muito seco. Eu podia estender maior porção de pasta, mas tinha aqui ao meu lado uma mica e aguardar todas estas peças na mica. Porque se elas secarem, depois nós não conseguimos colar o arame, nem vão ficar bem marcadas no Vayner de silicone. Hoje está a umidade, nós podemos cortar mais umas quantas. Evitar pôr a mida aqui quando estamos a estender a pasta, para ela não secar tão depressa, que não permita depois continuarmos a fazer. Vamos colocando aqui em cima, dá uma almofadinha. Pasta que sobrou para dentro do saco. Em geral ele fica assim com um bocadinho aqui escondido na mão, porque depois eu vou precisar das bolinhas. E escondida na mão não incomoda e não seca. Então o que é que eu vou fazer? Novamente, amido sobre todas as pétalas. Eu estou a pôr o amido na parte da frente da pétala. Vou virar para estar sempre na mesma posição. Ponho aqui na parte do Vayner, que é uma montanha. Bolinha muito pequenina. Esta parte aqui, Margarida, eu ponho ali uma bolinha sem cola, mesmo no centro. O Vayner vai fazer com que ela acame juntamente com o resto da pasta e não fica lá marca nenhuma. Estão a ver? Só que fica aquele centro mais forte, que é o que vai receber o arame. Depois, uma bolinha ligeiramente maior, a machuco com o dedo, insiro o arame no centro, fica ali mesmo encostadinha à parte de cima, e aqui, agora que eu vou pincelar a cola. Pincelo, e eu aqui não escorro o pincel, não é só umedecer a pasta, eu quero que ela esteja bem pincelada com cola. Se depois de vos costumarem pedir muitas hortênsias, vocês podem ter estas peças sempre feitas guardadas em caixinhas. Depois é só pintar na cor que as pessoas pedirem. Não é inundar a flor. Essa cola faz com que isto escorregue, a esteca escorrega e faz a colagem perfeita. Ajeitamos, pomos direita. E estão a ver, até agora nenhuma delas se curvou. Estão aqui todas direitinhas. E convém fazermos sempre mais do que precisamos, porque elas depois têm que encaixar bem umas nas outras. Por isso, se tivermos muitas, temos maior escolha. Mesmo que fique um bocadinho curva, não faz mal, porque nós depois podemos endireitar. Ui. Se eu não ponho a bolinha, depois aquela flor fica esborrachada. Aqui é uma bolinha mesmo muito pequenina. Força. Ui, tenho que ter atenção quando tiro daqui, para ela ir exatamente para o mesmo sítio. Clara, sim? A parte da flor que fica em contacto com o Vayner é a que tem amido? Sim, sim, sim. Portanto, quando eu cortei, eu pus amido aqui em cima, e se repararem, quando vou pôr no molde eu faço isto, viro ao contrário e ponho. Estão a ver? Esta ficou com uma parte ligeiramente mais pequenina, eu não me vou importar. Vou deixá-la assim. A flor devia estar um bocadinho chegada para o lado, não faz mal. A natureza também, na natureza as flores também não são todas perfeitas. Quem está a fazer com pasta de açúcar com CMC vai ter que esperar mais para isto ficar colado, não faz mal. E depois vai ter que resguardar melhor da umidade. Quando fazemos as flores com pasta de açúcar com CMC, não pode apanhar mesmo umidade, porque se apanha rapidamente se desmancham. Num bolo de 3 andares, por exemplo, para um casamento, seja para que situação for,
basta às vezes uma hortense para enfeitar o bolo. É como o caso da peónia. Se nós fizermos uma hortense grande, acaba por ficar do tamanho de uma peónia ou ainda maior. Por isso, basta uma para fazer a festa. Umas folhas à volta. E podem aramar exatamente da mesma maneira. Convém é termos sempre a flor verdadeira e olhar para ela para ver como é que ela se monta. Porque quando não a temos, às vezes inventamos e depois olhamos para ela e temos sempre a ver que está ali qualquer coisa errada e não sabemos o quê. E às vezes é simplesmente a maneira como montamos e agarramos as pétalas umas às outras, a disposição dela. Temos as pétalas todas a secar. Vocês puseram por ordem, agora quando começarmos a pintar, comecem a pintar a primeira. Fechar muito bem a pasta. Isto sai, isto sai, isto sai, e vou buscar um guardanapo. Eu vou pôr no guardanapo agora, só para vocês perceberem aquilo que eu disse ainda há bocadinho, do amido para fazer uma outra cor. Já toda a gente acabou as pétalas, ou pelo menos tem um número aceitável de pétalas. Eu aconselho que vocês experimentem pintar a primeira, mas se virem que ela ainda está a balançar muito, parem, tirem apontamentos até ao final e depois então amanhã ou logo já as podem pintar. Eu tenho aqui este, que é o Empress Purple, e tenho aqui este, que é o Violet. Há várias marcas de pós. Eu escolho os pós não pela marca, mas sim pelas cores. Já sujei isto, não faz mal. Vou buscar um pincel. Eu, na lista de material, eu ponho sempre aquela coleção de pincéis, porque as pessoas que não têm pincéis gostam de comprar a coleção. Para pintura de flores, também há outros, que são estes, que são os língua de gato. Eles são redondinhos, são firmes, não são muito macios. São macios, mas têm firmeza. E é isso que nós queremos quando estamos a pintar certas pétalas. Então, eu tinha só esta cor e queria ligeiramente mais clara. E aqui buscar um bocadinho de amido. Oh, a tampa já tinha tirado um bocado por mim. Ia buscar um bocadinho de pó, ponho aqui, e não era esta cor que eu queria uma cor mais clarinha. Então vou buscar amido e vou juntando aqui e mexendo. Vou juntar e vou mexendo. Aqui eu tinha que ter cuidado de fazer a quantidade que desse para pintar tudo. Nós não conseguimos replicar uma cor nestas quantidades. Quando são quantidades muito grandes, pegamos uma balança decimal e conseguimos. Agora, uma quantidade tão pequenina, nem pensar. Vou misturando. Só quando estiver muito bem misturado é que eu começo a pintar. Aqui eu gosto mais, quando estou a fazer a cores, fazer no papel, mas quando estou a pintar as cores diretamente da embalagem, prefiro a prata, porque o pó fica aqui muito agarrado ao papel. Pronto, já tinha aqui um tom mais claro do que este. E podemos fazer isto com qualquer cor. Eu, sinceramente, esta aqui foi uma cor que eu misturei, agora não vou conseguir chegar a este tom. Portanto, vou fazer outro, vou misturar este amido que caiu também. E agora eu tenho que ter muito cuidado, por isso é que o pincel tem que ser chatinho e firme, para nós não pintarmos a flor branca lá do meio. Se for um pincel redondo, muito farfalhudo e já muito estragado, nós de certeza que tocamos lá. Mas também se tocarmos, não há processo de tirar, mas não faz mal, deixamos estar. Pronto, já estava aqui a cor que eu queria. Logicamente, quando eu vou fazer determinada flor, eu tenho que fazer várias experiências em pétalas. Eu agora vou trocar, vou tentar pintar a primeira que fiz
Esta aqui ainda está mole, foi feita agora. Eu vou apoiá-la totalmente na minha mão, assim. E vou pintar, tenho que tirar sempre o pó do pincel para ele não cair. Se ele cair, eu vou ter que assoprar para tirar. Eu vou pintar de fora para dentro. Giro a flor. Esta foi a primeira que eu fiz. E se eu estiver assim apoiada e sem medo, eu não a estrago. Acerca de soprar ou não para as flores, já sabem qual é a minha opinião. Nós temos mesmo que soprar, porque se eu agora está ali aquele pó, estão a ver que está ali imenso pó que me caiu. Se eu for lá com o pincel, eu vou pintar. Aquela tinta vai ficar lá porque vai agarrar. Por isso, eu vou tirar assim e dou-lhe um sopro. Logicamente, que se as pessoas vão comer as flores, muito menos nesta altura, eu deveria soprar para as flores. Mas as flores, eu digo sempre, não são para comer. É que não há outra maneira de tirar sem estar ali a marcar. Está apoiado nos dedos. Se eu quisesse mais escuro, eu ia diretamente aqui ao escuro. E estão a ver a diferença de cor, misturado com amido ou sem amido. Eu nunca quero chegar à florzinha branca que está lá dentro. Portanto, quando vocês tiverem muita paciência, fazem isso. Pintam primeiro com o clarinho e depois vão buscar o escuro e vão puxar mais um bocadinho. O melhor para isto é realmente ter uma verdadeira ao pé de nós para pintarmos. Portanto, vocês vão pintar da cor que quiserem. Depois viramos ao contrário. Esta parte de trás não deve ficar branca, porque depois fica feio. Pintamos tudo e é por isso que ela tem que estar já muito firme. Eu agora estou a fazer isto, estou-lhe a tirar a curvinha que fiz quando a tirei dali. Atrás é apenas umas pinceladas para ela perder o branco. Depois quando montarmos as flores não se vai ver pasta branca. Então agora vamos pintar tudo só com uma cor. Pego. Sacudir sempre muito bem o pincel. De vez em quando lá vem o sopro da praxe. Alguém está a pintar? Esta foi feita hoje de manhã. Já está seca, não preciso de ter tanto cuidado. Ela está a ficar clarinha demais, eu vou misturar aqui um bocadinho. Pus amido demais. E agora, a primeira peça que eu estou a pintar, eu vou deixá-la sempre aqui virada para mim. Porque eu tenho que pintar todas as outras mais ou menos com o mesmo tom. Não posso pintar umas muito clarinho e outras muito escuro. Porque na realidade isso não se passa na flor. Vou puxando, tentando nunca tocar na bolita. Às vezes podemos ir ali, se o pincel for firme, estamos lá ao pé, mas não lhe tocamos. Se sujarem, não se preocupam, que são tantas que uma não se há de ver lá com mais tinta. Quanto mais umidade tiver esta peça quando estamos a pintar, mais depressa agarra o tom. Mas para pintarmos, quando acabamos de fazer, temos que ter realmente uma certa paciência, porque temos que estar sempre a segurar muito bem as pétalas. Esta eu já posso virar assim de pernas para o ar e estar nas calmas a pintar, porque ela já não se vai desmanchar porque está seca. Ela vai ficar com o branquinho ali no meio que não lhe tocamos. Eu prefiro deixá-las sempre secar umas horas antes de pintar. Estas estiveram no desumidificador, elas ainda não estão, eu estou a ter dificuldade a pintar e julgava que elas estavam mais secas. Estão a ver que ela está a abanar, mas eu agora ponho ali de castigo em pé. Clara, Sim?
A pasta de flores seca quase de imediato? Não é de imediato. A primeira que eu fiz, eu consegui pintar, estava firme, mas ainda tinha muita umidade. Só mais ou menos, se eu puser ali no desumificador, mais ou menos numa hora fica de certeza absoluta completamente seca e boa. Mas em 20 minutos, se eu puser, eu já consigo pintar com mais segurança. E Estas tiveram no bem desumificador. e ela bem seca fica bem durinha, é isso? Fica bem durinha. E nós podemos pegar, nem preciso estar aqui a apoiar com os dedos atrás. Estas estou a apoiar porque foram feitas hoje de manhã. Mas eu já posso passar aqui o pincel atrás, que ela não fica plana, ela vai manter a curvinha que eu lhe fiz. Eu vou pintar uma folha, porque a folha da hortense tem um verde muito característico dela. Quando vemos uma hortense e depois tem umas folhas pintadas com o verde que não é delas, aquilo berra um bocado. Portanto, atrás é mesmo só dar uma pincelada para perder completamente o branco. Não é preciso muito pormenor. Se fosse para um concurso, logicamente que era com pormenor. Estas eu só estou a dar este tom de lilás. Se repararam aquelas que eu vos mostrei, apresentando outras cores, vou-vos mostrar outra vez. Onde é que elas estão? Estão aqui. Elas às vezes têm o centro verde clarinho, portanto eu pintava com o verde kiwi, que é muito clarinho, e com um bocadinho de amido, só ali juntinho à bolinha. E depois de fora para dentro a cor. Poderia fazer o mesmo nestas lilazes. Ter ali o verde clarinho, mantendo a bolinha branca, e depois o lilás. Por questões de tempo é que eu optei por estar a fazer só aqui o lilás. Clara, Sim. de que forma é que os limpas? Com água simples ou alguma solução com detergente? Pincel. Se eu fosse agora pintar mais durante o dia, mesmo com outras cores, eu não o ia lavar. Para lavar, o que eu faço às vezes é pôr aqui um pinguinho de detergente da louça na minha mão, esfrego o pincel, ponho debaixo da água, esfrego, ponho debaixo da água até ele tirar a tinta toda. Se eu tivesse que pintar mais agora, eu tinha um copinho com amido de milho, porque eu não podia molhar, tinha um copo com amido de milho e ia esfregar o pincel no amido. E o amido retira a cor toda do pincel. Depois iria continuar a pintar. Eu aqui, como vocês viram, como tive que fazer a cor, eu tenho que fazer em cima do papel para ver, porque na prata é mais difícil. Em geral, eu pinto em cima da prata, porque depois dobro ao meio e sacudo este pó para dentro do frasco outra vez. Está aqui imenso pó. Então, quando eu faço essas cores, eu tenho destes frascos, ou porque acabei uma cor, ou porque os comprei assim, não tem marca, porque eu depois sacudo estas cores para dentro do frasquinho. O frasco estava vazio e eu vou-vos mostrar quanto pó está cá dentro. Dava para pintar mais 2 ou 3 hortenses. Portanto, se deitarem fora, há mais na loja para comprarem. Aqui eu sujei a minha base de tinta. Eu não ponho isto diretamente na água. O que eu faço é dar spray desmoldante, pegar em guardanapo de papel e passar. Primeiro, a gordura tira o pó todo e depois é que vai para dentro d'água. Se eu for para dentro d'água logo com o detergente, isto nunca mais sai. É difícil, tenho que estar a esfregar, a esfregar, a esfregar. Então tenho aqui as pétalazinhas que já pintei. E tenho a fita de florista. E tenho os dedos roxos, violetas. A fita de florista, como sabem, corta-se ao meio, puxo, ficou agarrado ao dedo deste lado, é aqui que está a cola. E agora, eu vou pegando uma a uma e vou, se eu quisesse ainda mais pormenores, eu passava o pincel em todos estes arames brancos. Se vocês algum dia concorrerem em flores, pintem isto da cor quase da flor. É um tonzinho muito clarinho, eu nem precisava de pôr quase tinta, era só passar para tirar o branco do pincel. São pormenores que vocês podem ou não fazer em cada flor, conforme a situação. E então, eu vou pôr a fita aqui encostadinha, a 5 cm da flor, mais ou menos, e vou andar à roda no meu dedo. As flores vão ser todas coladas a esta altura, e não vai descendo. E eu vou formar uma semi-esfera. Então, agora venho aqui e agora tenho que ter cuidado. Eu vou encostar, mas vou
dobrar logo um bocadinho o arame para o lado, para ela ficar encostada, mas sem estar a fazer força. E dou uma voltinha. Vou buscar outra e agora que eu vou ver onde é que elas encaixam melhor. Esta vou pôr por baixo desta, dou uma curvinha, ela encosta lá e dou uma volta à fita na mesma altura, sempre aqui à mesma altura. Vou buscar outra. Tenho que virar um bocadinho de frente para mim, para ver onde é que elas encaixam melhor. Esta encaixa bem aqui. Porque elas não ficam lado a lado, elas vão se sobrepondo um bocadinho umas às outras. E os arames ficam escondidos lá dentro. Esta vou pôr aqui. Esta virou-se um bocadinho, porque ainda não está seca. Esta vou olhar só de frente um bocadinho, já vi para vocês. Esta iria pôr aqui, portanto, viro o arame e giro outra volta. Nós vamos sempre escolhendo. Eu agora ia buscar esta e não conseguia encaixar esta em lado nenhum. Pousada e ia buscar outra. Esta vou pô-la aqui. Eu quero que isto fique também redondinho aqui à volta. Quero que fique uma meia esfera. Portanto, aqui à volta, quando olho de frente para ela, ela tem que estar redondinha. Agora vou pôr. Oi. Quando elas estão úmidas, caem e não se partem. Esta vou encaixá-la aqui. Estão a ver? Está a ficar redondinho. Se eu quiser um hortense muito grande, eu ia fazer uns 7 ou 8 grupinhos destes. E depois é que ia unir, o arame era maior, e eu ia unir todos esses grupinhos para a hortense ficar grande. Não ia continuar a pôr, até ela ficar grande. Fazer, era vários grupinhos destes. Sim. Aconselhas um número mínimo de flores, por exemplo, para uma mais realista, tipo 15 ou 16 flores? Esta aqui, como vos disse, eu estive a contar, tem entre 15 e 17. Eu não lembro se foi 15 ou 17. Esta aqui que eu estou a fazer, eu acho que já tinha ali 15. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou pôr 15. Vocês vão ver, também deixa-me já pôr esta daqui fora. Esta não está pintada, vai para ali. Porque depois eu tinha este, ia unir a outro, até formar aquela bola grande da hortense. Porque se você, quando a próxima vez que estiverem ao pé de uma hortense, afastem assim as pétalas e espreitem lá para dentro. E vocês vão ver que são grupinhos. E agora vou começar a descer aqui a fita. Só que ele só tem este pezinho e eu quero um pé que depois tenha para pôr as flores. E então vou buscar o arame que eu tinha aqui agora mesmo. Eu tenho aqui arame 18, se não tivesse o 18 podia ser o 20. Eu vou encostá-lo aqui e vou continuar a enrolar a fita apanhando o arame. E assim ele fica preso e eu tenho o pé maior. Vou enrolar. Esta fita na hortense convém que seja a verde clara. Partiu, ponho outra vez. E enrolo. Buscar mais um pouco de fita. E vou pôr por cima. Porque eu quero que ela fique verde clara. E eu ter ali o arame verde escuro e pôr só uma camada, ela fica escura. Assim fica clarinha se eu puser 2 camadas. Olhava de frente para ela, estava redondinha, ainda posso mexer aqui um bocadinho porque ela está úmida. E tinha aqui a hortense. Vou pôr aqui. As folhas, tal e qual como eu fiz as da roseira no outro dia. E eu usei para isto este cortador, que é o cortador de folha de roseira, só que o Weiner de silicone
desta vez, é o próprio para as hortênsias. Ela tem umas nervuras completamente diferentes, completamente não, ela é parecida com a da roseira, mas não é a da roseira, é da hortênsia. E quem conhece as hortênsias e olha para aqui, vê perfeitamente a diferença entre uma e outra. É por isso que depois começa a loucura da coleção de veinas de silicone. Então eu tenho aqui pasta que já estava corada de verde, vou só juntar mais um bocadinho, eu posso corar a pasta com corante em gel ou com corante em pó ou com um pouco de pasta normal verde, a pasta se ficar de verde folha, eu punho aqui um bocadinho de verde para a pasta não ficar branca. Amasso. Vou buscar a placa de veios. Tal e qual como fizemos na roseira, mas pode estar aí alguém que não viu, portanto eu vou fazer aqui uma folha. Eu pus em cima de um veio da placa, a placa tem estes veios, e eu estou a estender em cima de um dos veios. Quando tiro, a pasta ficou ali com uma lomba, que é o sítio onde vai entrar o arame. Como é o sítio onde vai entrar o arame, eu tenho que pôr essa lomba a coincidir aqui com a nervura principal da folha. Faço isto, corto, e para tirar a folha daqui, empurro este embolozinho. Tenho a folha com a lomba, vou buscar um arame 26. O arame mais comum para as folhas é o 26. Se eu não tivesse o 26, ia buscar o 24, não o 28 porque é fininho demais. Pus água. Vou rodar o arame, tenho um dedo em cima e outro em baixo para sentir o arame entrar sem furar a folha e vou dar um beliscão aqui na base. Estão a ver? Ela não é fininha, fininha, fininha. Depois pego no Weiner, neste, como só vou fazer esta, vou pôr aqui o amido. E vou pôr o piquinho da folha em cima da nervura central e o arame ali embaixo também em cima da nervura central. Pego e vou pôr aqui os dedos que é para conseguir casá-lo com o de baixo. Que ele tem que assentar no sítio certo. Com a palma da mão faço força, tiro, dobro, aqui um bocadinho, belisco nesta zona onde está a entrar o arame e ponho a secar em cima daquelas esponjas, estas esponjas de favos, ou em cima de um papel amachucado. Estas já estão feitas e eu vou-vos dizer o que vou fazer agora. Eu vou tirar aqui duas pequenas e duas também a seguir. As folhas da hortense. Clara? Sim. Há alguma alternativa à placa de veios? A placa de veios? Eu já explico também em cima desta. Que há maneiras de fazer a lomba sem placa. Quem fizer muitas flores vai ver que poupa muito tempo se tiver a placa. Agora, se só fizer flores de vez em quando, logicamente não precisa da placa para nada. Tomem sempre atenção a isso. Nós devemos investir naquelas coisas que nos vão poupar tempo a fazer. Porque mais coisas conseguimos fazer. A folha da hortense, as folhas da hortense têm esta disposição. Têm duas na ponta, assim quase agarradas uma à outra, e depois vai tendo folhas sempre frente a frente pelo ramo abaixo. Então, eu optei por fazer duas pequenas e dobrei-as um pouco para elas depois estarem assim frente a frente agarradinhas, que é o cimo, e depois é que vão aparecer as outras. Então eu vou pintar, agora em cima de prata, vou pintar 4 folhas. Tenho aqui 2 verdes, ou tinha, não, tenho. Tenho o Kiwi e o Alpine Green. Eu vou-vos mostrar por dentro, porque quando está no vidro não se vê bem. Este é o verde Kiwi. E este é o verde Alpine. Eles são ligeiramente diferentes. Este tem mais amarelo, este tem menos amarelo. Eu vou misturar os dois, mas vou pintar
vou misturar os dois na folha. Vou pintar primeiro com o verde claro e depois com o verde escuro. Então, eu pego no pincel, agora vou botar num pouco maior. Deixa-me ver se este não tem tinta. Não. Vou pegar. Estas folhas já estão secas, estão úmidas, mas estão firmes, é o que eu queria dizer. E vou pintar. As pinceladas, reparem, começam sempre de cima para baixo ou de baixo para cima, não começam no meio. Portanto, fazemos isto. E nas costas. Aqui é mesmo importante que as costas estejam pintadas, porque elas vão se ver de cima. Convém mesmo. Com o verde kiwi não costuma acontecer, mas com os verdes mais escuros, costuma acontecer nós pintarmos e de repente aparecer o pigmento amarelo ou o pigmento azul, que às vezes é aborrecido. Para isso não acontecer, nós devemos misturar, às vezes no palitinho, quando compro o pó, misturo muito bem, para evitar que essas coisas aconteçam. Como veem, ela ainda está maleável. Por isso é que está a aceitar tão bem a cor. Quando nós pintamos folhas e estão muito secas, nós temos que estar aqui imenso tempo a esfregar o pincel para que a cor entranhe na pasta. Assim, é só meia dúzia de pinceladas e já está. Eu, em geral, quando vou pintar folhas, estou a fazer 20 folhas, deixo por ordem. Quando acaba a 20ª, vou começar a pintar logo a primeira. Ela ainda está muito mole. E o que é que acontece? Quando eu estou a pintar, ela fica completamente plana, porque ainda está muito mole. Mas eu pouca pó gasto, porque a umidade faz com que o pó entranhe logo. Exato. E como está tão maleável, eu ponho na esponja a secar e ela vai tomar outra vez o formato. Obrigada. Agora, quando está mesmo seca, é que é horrível. Temos que andar a passar, nunca mais saímos dali. Agora vou ao verde alpino, com o mesmo pincel. Eu não tenho que ir buscar outro pincel. E vou passar de fora para dentro, por cima do verde que eu tinha. Porque o verde kiwi é claro demais para a folha da hortense. Se eu escurecer com este, fica o verde ideal. Espalhar sempre muito bem o pó. Para não ficar com manchas. Isto depois será... Amanhã já lhe vou pôr o verniz. Mostro-vos. Estas, estão a ver a diferença? Quando tem o verniz, ela vai misturar os dois verdes e fica com o brilho sedoso que as folhas têm na natureza. Tem mais verniz do que as da roseira. E são esses pormenores que nós temos que ter atenção. Que é para não parecerem de plástico. Pronto. Tenho as folhinhas todas verdes. E tenho as mãos neste estado. Não faz mal. Isto depois vai para a água. Este pó depois sacudo. E tenho aqui as folhinhas. Estão a ver? Ela ainda mexe, mas não parte-se. Mais ou menos 30 centímetros de fita. Este está na altura de mudar a lâmina, mas eu espero que ele ainda corte. Cortou. Corta a fita ao meio. Nós não precisamos de usar a fita com tudo, com a fita inteira. Então o que é que eu faço? Tenho aqui as duas pequeninas, que são do ciminho, e depois estas. E eu vou pôr a fita aqui embaixo e vou rodar. Depois da fita ficar presa, é que vou chegar ali acima. Porque muitas vezes, ao tentarmos pôr a fita ao princípio aqui, nós ao andar à roda estragamos a folha. E para mais esta que ainda está úmida. Portanto, a fita fica juntinho à folha.
De seguida, eu vou pôr esta, e vejam bem, a fita está a agarrar aquela, eu vou pôr esta com o arame aqui para cima, vou juntar e vou dar uma volta, e agora é que eu vou puxar para baixo. Não é este, é este. Com muito jeitinho, vou puxar até ficar rentinho à fita. Vou dar outra volta, sempre ali pertinho da pasta. Estão a ver? Mesmo ali pertinho, pertinho, para não se ver arame. Agora ponho a fita na diagonal e vou dar umas quantas voltas para baixo. Assim, uns 2 dedinhos de fita para baixo. Esta que eu vou pôr agora, para saber qual é o arame que eu vou puxar, vou curvá-lo. Vou pôr aqui, outra vez, arame cá em cima, vou prendê-lo aqui embaixo. E depois, tenho aqui o arame curvo, vou puxar até à fita. Pronto, escondeu. Já tem a pasta encostadinha à fita. Dou uma volta e vou fazer o mesmo com esta. Viro a ponta, já endireitei esta, virei esta. Vou pô-la frente a frente, um bocadinho mais para cima. E vou dar uma volta. Já as vou arrumar, que elas ainda não estão arrumadas. Vou descer e vou dar outra volta juntinho à pasta. Estico a fita para ela libertar cola e vou por aqui abaixo. Rodar. Como eu estou a rodar em cima de arames verde escuro, tiro a fita, vou lá pôr outra vez e vou rodar para que ela fique verde clara, quase da cor da folha. Rodo. Rodo até acabar a fita. Não tenho que ficar preocupada nesta altura se ficou aqui arame sem fita. Agora vou pegar na folha, no sítio onde tem arame, para mais ela está úmida e se eu fizesse isto eu ia parti-la. Estas duas estão assim frente a frente e estas têm que estar frente a frente, mas cruzadas. Eu vou-vos virar de frente para verem. Estão a ver? Estas estão assim e estas estão nos outros dois lados. Faz uma cruz. Estão a dar a entender? E depois iria pôr por aqui abaixo. As folhas cada vez maiores. Clara, Sim. qual foi o número de arame que usaste nas folhas? 26. 26 é o suficiente. Se não tiverem o 26, ponham o 24, porque o 28 só dará para estas duas pequeninas. O 28 para estas maiores já é fraquinho demais e elas estão sempre a cair. Agora como é que eu unia este com este? Curvo já um pouquinho. Via se gostava da composição, se estava no sítio que eu queria. Eu estou a encostar um ao outro, porque ambos têm fita, portanto já estão a querer agarrar um ao outro. Se tivesse só... Sim. Se o cortador das folhas é apenas de um tamanho, de que forma se obtém as folhas maiores? Eu tenho um conjunto que é 4 tamanhos da mesma folha. Quem só tem um, corta a folha um pouco, com a pasta um pouco mais espessa e depois tira da mesa, corta e tira e estende a folha. Eu vou-vos mostrar como eu vou estender uma folha para fazer a lomba sem a placa azul e já veem como é que é. Agora é que eu tinha que ter cuidado e pôr isto até abaixo. E tinha novamente aqui, falta pôr o verniz, eu depois vou tirar para pôr o verniz. E pronto, e tinha aqui uma e tenho aqui outra para enfeitar um bolo. Então a folha, eu não tinha placa e fazia isto. Para a frente e para trás. E deixo a pasta assim, grossa.
Depois, iria buscar um rolo pequenino, ou este Weiner. Não se esqueçam que este Weiner, este pedaço desta peça, desta esteca, é lisa. E com esta parte lisa, que faz de rolo, eu ia fazer do meio para ali e do meio para aqui. Do meio para ali e do meio para aqui. Conseguem ver ali a loma no meio? Agora imaginem o que é terem 50 folhas para fazer e estar a fazer isto. Por isso é que eu gosto da placa, porque faço muitas folhas. Quem só faz de vez em quando, faz assim, que dá muito bem. E agora pegava no cortador, agora tenho aqui a lomba, e cortava a folha. A folha, este é o tamanho original. Eu queria que ela ficasse maior. Então o que é que eu fazia? Com muito cuidado, sem chegar aqui, eu ia estender para um lado, ia estender para o outro, ia estender para um lado, ia estender para o outro. Voltava outra vez e ia estender. Tenho é que ter cuidado quando estou a fazer isso, não deformar muito a folha. Então a ver o que ela cresceu. Portanto, o cortador também ela já tem 2 centímetros. Quando não temos cão, caçamos com gato. Qualquer cortador que se estenda a pasta ligeiramente mais grossa, nós depois de cortar estendemos outra vez e ampliamos o tamanho das coisas que estamos a fazer, das flores ou das folhas que estamos a fazer. Qual é o azul que tu recomendas para fazer as azuis? O azul que eu pintei aquele foi este, mas misturei com um bocadinho de branco. É o Kingfisher e também tem aqui outro que é o... Ele é ligeiramente diferente, mas também dá, que é o Ice Blue. São marcas diferentes, mas são azuis parecidos. E em ambos misturaria o amido, para não estarem tão fortes, porque eles atrás do vidro, vê-se melhor, são muito fortes para a hortênsia, então misturamos um bocadinho de amido.